conversando com você sobre síndrome do pânico, lembrando mais uma vez que 2 a 4% da população mundial sofre desse problema, portanto, algo que a gente precisa ter atenção mesmo, precisa tratar. Vocês estão ouvindo aqui as nossas especialistas, uma cientista, pesquisadora, a terapeuta de família, psicóloga, conhecem esse assunto, lidam com esse assunto o tempo todo. A gente não está aqui filosofando, a gente está falando de realidade, de coisas concretas. Né? Inclusive, esse percentual é muito superior, porque o que acontece? As pessoas não dizem que estão com síndrome do pânico. Então, normalmente, isso é escondido. As pessoas têm muita vergonha ainda de dizer que tem algum transtorno mental. E o que é muito perigoso, porque a síndrome do pânico, uma das coisas piores que podem acontecer, e acontece, é o suicídio da pessoa. Ela se sente tão angustiada e tão fora do padrão, com pânico, que ela se suicida, infelizmente. Então, por isso, a família é muito importante que ela esteja junto com esse paciente. Eu conheço, já tive 2 casos assim, de pessoas que se suicidaram. E foram pessoas que vão para o uso do álcool, né, da droga, ou criam outras coisas que são inadequadas para a vida saudável. E os 2 casos que eu conheci de perto eram casos de pessoas crentes no Senhor Jesus Cristo, pessoas que tinham vida com Deus, pessoas que se dedicavam ao estudo da palavra, mas que efetivamente acabaram se suicidando. Né? E muitas vezes, um dos casos, a família se sentiu extremamente culpada de não ter percebido, de não ter ajudado. Por que eu não vi? O que eu não fiz para ajudar? Né? É uma doença silenciosa. Aí a minha questão, é possível prevenir a síndrome do pânico? Como é que a gente faz isso? Sim, é possível, sim. As pessoas precisam, primeiro, elas precisam estar olhando para elas mesmas e observando a rotina de vida delas. Então, assim, o que causa estresse? Diminuir o que se causa estresse. Então, assim, algumas pessoas me procuram, puxa, mas então vamos buscar dentro da sua vida o que lhe causa estresse. O trabalho, então você precisa pensar se esse trabalho vale tão a pena para você. Mudar de profissão, em casa, o ambiente familiar precisa ser mudado, então a sua postura precisa ser diferente. Buscar terapias alternativas, meditação, massagem. Eu não tenho dinheiro para isso. Uma caminhada é gratuita. Você caminhar todos os dias, uma atividade física, uma boa alimentação, se alimentar de coisas saudáveis, ele precisa de um fator irritante, a gente chama de fator irritante. O fator não precisa ser só o estresse, ele pode ser um outro fator qualquer. Por exemplo, de 20 a 30 anos, normalmente são mulheres que a adolescência é tardia. Então, o confronto com a vida moderna, com todas as responsabilidades. A passagem da adolescência, para a vida adulta. Para a vida mulher, de adulta, termina a faculdade, né, mesmo, Ana Paula, enfrenta mercado de trabalho, tudo isso, dependendo de como a família está administrando isso, né, às vezes a expectativa da família em cima dessa pessoa é muito alta, tudo está em torno do que estão esperando. As pessoas precisam mudar a sua atitude mental. Eu vejo que hoje as pessoas estão sempre muito estressadas, porque a atitude mental delas é inadequada. Você não precisa ser 100% em tudo. Você precisa ser bom nas coisas, fazer as coisas razoáveis, ver o seu tempo. Você não precisa se adaptar ao tempo do mundo, você tem que viver o seu tempo. A sua condição de tempo. Você não precisa correr, viver num estresse de trânsito para chegar no seu trabalho. Se isso te oferece muito estresse, você precisa eliminar. Você precisa eliminar fatores que te tragam estresse e aumentar as suas tarefas prazerosas. Então, assim, o que a gente vê hoje é cidades que têm pessoas mais felizes. Eu li até um artigo sobre isso. São pessoas que distribuem um tempo 3x8, que eles chamam, né? 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para se divertir, tarefas prazerosas. Então, você precisa descansar. Quando ele fala assim, dormir é descansar, se alimentar bem.
você ter o tempo para você se alimentar. Você não pode comer fast food todo dia e comer correndo. Você precisa ter aquele tempo para você se alimentar, bons alimentos. Você ter o tempo para você, para a sua família, para se dedicar aos seus filhos, se dedicar às coisas que você gosta. Se você gosta de estudar, continuar fazendo, viajar, ter o seu tempo de férias. Tudo isso está sendo colocado de lado. Por quê? Porque eu preciso de mais dinheiro, mais dinheiro. Será que isso vale tão a pena? Bom, essas questões precisam ser levantadas. Um pouquinho da visão familiar, tudo isso, concordo com tudo isso que a Ana Paula está falando. Mas uma pessoa em conflito psíquico, ela não consegue passear, sim, ela não consegue andar, falando de medidas ela preventivas. não consegue parar para pensar, ela não consegue. Então, quer dizer... As medidas curativas são outras. Essas são medidas preventivas. Ótimo, concordo muito Agora, com o que a Ana Paula está falando. as medidas curativas são outras. Só que as pessoas que estão em conflito, elas não conseguem fazer isso, elas não conseguem ir para a academia, elas não conseguem fazer atividades de lazer, elas não conseguem... Então, realmente, quer dizer... Quando chega a esse pânico, a essa crise de pânico, né, a síndrome do pânico, as pessoas já se violentaram em excesso. Toda a família está nesse processo. Aí ela já entrou em crise, ela já tem a síndrome do pânico. Agora, eu diria o seguinte, tem um membro da família em pânico, parem todos e... A vida precisa mudar. Todos vão se perguntar o que eu estou com muito medo. De que está acontecendo na nossa família, cada um, né? Cada um. Se todos pegarem para si o seu medo e falar, uma reunião familiar. Eu tenho casos de uma reunião familiar no sofá, na cama dos pais, onde todos vão falar do medo. Se toda a família fizesse isso, parasse uma vez por mês e cada um falasse do que estão com muito medo, nós estamos sempre com medo. Temos medo todo dia. Lucrécia, você sabe que a gente, essa semana mesmo, fez um programa, Cabeça para Cima, falando sobre essa questão de que está acabando o tempo de qualidade no núcleo familiar, né? A família não tem mais tempo de qualidade entre si para conversar sobre sobre o seu dia a dia, sobre as suas alegrias, sobre as suas tristezas. Exatamente. Falar das suas dúvidas. Então, no núcleo familiar, a família tem se afastado. E com isso afeta a estrutura familiar, né? Sim. E isso afeta de tal forma que traz, inclusive, problemas sociais. Como que a gente está falando hoje. Exatamente. Vocês estavam falando aí em elemento estressante. A intolerância de alguém do núcleo familiar, aumenta. A intolerância com essa situação da síndrome do pânico pode aumentar? Sim. Pode ser um fator de, em vez de ajudar, provocar que a pessoa tenha mais medo aumenta ainda? a angústia do membro que está adoecido. Por quê? Porque ele quer muito satisfazer o desejo daquele que está exigindo que ele fique bom. E ele não está conseguindo. Então, quanto mais ele fracassa em ficar bom, mais pânico, mais crise de pânico. E muitas vezes ele vira e fala o seguinte, já que eu não estou conseguindo a cura sozinha, não estou conseguindo, o que eu vou fazer? Eu vou resolver para você. Eu posso me matar. Então, assim, pronto, eu resolvo o problema para você. Chega um estado que ela entra tão em pânico, né, que ela para de pensar. Olha, mas o mais importante é saber que a síndrome do pânico, ela tem cura. Perfeito. Então, as pessoas que estão assistindo e estão com algum membro da família ou estão com síndrome do pânico, elas precisam entender que isso tem cura. Qual o caminho da cura? Elas podem se sentir normalmente, voltar ao normal a vida delas. Então, o que vai acontecer? O primeiro passo para a cura é ela entender que a vida dela precisa mudar. O padrão de pensamento dela precisa ser diferente. Então, o que vai acontecer? Ela sabe quando a síndrome do pânico está chegando, o que causa essa sensação de quase morte. Então, ela precisa evitar começar esse frenesi desses sintomas. Então, por isso ela precisa procurar essas terapias alternativas, por exemplo, uma meditação, porque ela vai aprender a respirar, porque o primeiro sintoma que o paciente de síndrome do pânico relata é a respiração suspirante. Ela parece que ela não consegue respirar, ela sente falta de ar e como se estivesse sufocando ela, apertando o pescoço. Então, ela precisa cortar exatamente esse caminhar, porque é como se fosse assim, começa com a falta de ar, depois é a taquicardia, depois é a sudorese, depois é um frenesi de sintomas. Ela precisa cortar esses sintomas nesse caminho. Então, ela começa a respirar.
e ela começa a criar pensamentos diferentes, padrões de pensamentos diferentes. Então, ela começa a entender que a realidade que ela cria quando ela está na síndrome do pânico não é uma realidade verdadeira. Na crise, né? Quando ela está na crise. Não é verdadeiro aqueles sentimentos. Então, ela começa a enfrentar aqueles sintomas, aqueles sintomas todos que vão de encontro a ela. Mas ainda assim eu discordo um pouco nesse sentido, porque nesse caso é paliativo, porque o ideal realmente é a família se reunir e buscar um terapeuta para que isso possa se diluir. Por quê? Porque quando ela vai para um terapeuta, justamente aí o profissional começa a exigir dela, ela fica a única doente da família. Ela fica aquela assim, não, você pode respirar. Aí de novo alguém está cobrando dela uma nova respiração. Digo assim, Lucrécia, então assim, ela se sente cobrada. Está na rua, por exemplo, está na rua e começa a se sentir que vai começar a crise dela. Ela precisa parar, respirar e pensar em outros padrões de pensamento. Então, olha só, uma das coisas muito boas para quem tem síndrome do pânico é começar a fazer outras atividades que não estejam atreladas àqueles padrões de síndrome do pânico. Então, são atividades, ela vai fazer uma arte-terapia, uma aula de música. Ana Paula, você não acha? A pessoa com a síndrome, eu sei, Lucrécia, sai de casa. Mas há gradientes, olha só. Na síndrome do pânico, há o indivíduo que está tendo que ser medicado, ser internado, e há outros pacientes que estão numa angústia, numa ansiedade, que estão começando uma síndrome do pânico e que elas estão não é a síndrome, com uma porque crise. Na síndrome não tem como fazer atividade. Gradiente. Eles realmente ficam paralisados. Aí né? ele precisa ser medicado. Ele precisa entrar mais uma vez aí, entendendo o que as duas estão dizendo, e que eu acho que são coisas reais, dois momentos. Sempre tem uma atitude individual, que a pessoa, ao começar a identificar, ou quando ela percebe que vai entrar em crise, é uma atitude individual que ela tem de enfrentamento, entendendo o processo e de enfrentamento, e a indispensável atitude coletiva da família, no sentido de agora buscar essa cura, para identificar o que está causando o problema e permitir que efetivamente se saia dessa crise e se encontre a cura. Dificilmente alguém sozinho vai conseguir resolver esse problema. Mas são dois pontos, são dois pontos. A família precisa ajudar e o paciente ele precisa estar querendo ser ajudado. Porque o que acontece? Muitas das vezes, quando um paciente fica doente, ele vê a atenção que ele desprende da família e dos amigos. Então, muitas das vezes, esse paciente não quer ser curado. Isso acontece. Mais uma vez, deixa eu falar. Não existe o paciente, na minha visão, que não queira ser curado. Existe uma família que precisa desse paciente doente para não olhar para os seus próprios problemas. Tem algo muito em crise, pode ser o quê? Um casal que está numa crise muito grande para separar, aí um filho entra numa síndrome de pânico para chamar atenção para ele, para salvar o casal. Eu acho que a gente já tem que terminar esse bloco, a gente até já estourou o tempo, mas eu acho que o fundamental, e o que a gente está dizendo aqui, é que a pessoa que tem síndrome do pânico, ela está doente. A família está doente. Há que se ter uma ação individual e uma ação coletiva. A família é fundamental para que essa situação seja resolvida. A família tem que reconhecer. Mesmo que essa pessoa, ela pareça que ela não quer ser tratada, porque a atenção familiar é o recurso que ela usa, isso é um sintoma da doença, um sistema e precisa ser tratado da mesma forma. É uma atitude nessa busca desse processo e de atenção, e a gente não pode desconsiderar. Queridas, intervalo, senão Paulo Leonel vai tirar a gente do ar de qualquer maneira. Vamos lá.